vamos ver o desenrolar dessa história, o que aconteceu depois. ショーシャンクの空にとか、あとニューシネマパラダイスとか。聞いたことあるけど見たことないな。 Vamos até aqui por enquanto. Ok, em seguida corta ali, eles foram para uma cafeteria, né, para um restaurante, sei lá, já que chegaram atrasados para o cinema, para o que eles estavam indo fazer. E daí corta para ele falando isso daqui. Shoshanku no sora ni toka, ato New Cinema Paradise toka. Essa aqui eu não vou julgar quem não entendeu. Né? Não vou julgar nenhuma parte, na verdade, mas principalmente essa daqui, porque ele falou o nome de dois filmes em japonês. Shoshanku no sora ni. Eu pesquisei e o nome em português é Um Sonho de Liberdade. Essa é a adaptação em português. E Cinema Paradiso é o New Cinema Paradise em japonês. Mas o ponto interessante aqui é esse toka, que aparece muito na linguagem falada, né? Aparece muito no dia a dia quando você está dando exemplos. Então, coisas como, blá blá blá, você pode usar junto assim com substantivos quando você está citando esses exemplos. Então, eu gosto de filmes como Um Sonho de Liberdade, como Cinema Paradiso. Atos pode ter o significado de e também, e além disso. E ele usou aqui o tocar de novo. Então, dá para usar substantivo, mais tocar, substantivo, tocar, kore tocar, are tocar, isto, aquilo, por exemplo, isto, por exemplo, aquilo. E eu peguei mais um trechinho aqui que tem outro uso desse tocar, que vocês vão escutar bastante, quem não conhecia. だからちょっと怖いよ。仲いい人とかできるの。だからちょっと怖いよ。仲いい人とかできるの。だからちょっと怖いよ。仲いい人とかできる. Eu tenho a impressão que ela falou um no final, deixa eu ver. 仲いい人とかできるの。できるの, né? Isso. Vamos deixar aqui. Então, dakara, por isso o quê? Depende do que elas estavam conversando antes. Chotto kowai, chotto kowai. Kowai é de assustador, eles podem usar quando a pessoa tá com medo, né? Kowai, tá com medo, tem medo. Chotto kowai, ela falou no sentido de que tem um pouco de medo, por isso que eu tenho um pouco de medo. Dakara chotto kowai yo. O yo dando uma intensidade pro que está sendo falado. Nakai hito toka dekiru no. Então, esse no vai indicar aqui o que ela tem medo, que é dekiru, conseguir, mas conseguir o quê? Ela até usou o toka para citar exemplos, para não se limitar apenas a isso daqui. Nakai hito é uma pessoa que você se dá bem. Nakai, uma pessoa próxima. Hito é de pessoa, então nakai hito, uma pessoa que você se dá bem, uma pessoa próxima. Literalmente, conseguir algo como uma pessoa próxima. Ou seja, por isso eu fico meio assustada, por isso eu tenho um pouco de medo de me dar bem com alguém e coisas desse tipo. Por isso ela colocou o tocar depois do nakai hito. Ela tem medo aí de ter uma pessoa que ela se dá bem. Teve algum trauma, não sabemos o contexto. だからちょっと怖いよ。仲いい人とかできるの。 E o tocar foi usado quando ele estava citando os filmes que ele gosta. Eles estavam conversando ali sobre filmes e ele falou: ah, eu gosto desse, gosto de filmes como esse, gosto de filmes como esse. Nessas situações dá para vocês usarem também o tocar. Blá blá blá, tocar. Blá blá blá, tocar. Vamos voltar para este pedacinho da cena. ショーシャンクの空にとか、あとニューシネマパラダイスとか。聞いたことあるけど見たことないな。
E essa estrutura que ela usou aqui? Essa vocês conhecem, eu acho que muitos vão lembrar. Talvez vocês não tenham entendido aí na hora, mas é uma estrutura que aparece muito. Ela falou Kita koto aru kedo mita koto nai na. Essa estrutura, inclusive, recentemente, ela gerou aí um meme, né? Uma piada interna, eu diria. Por quê? Porque eu postei um vídeo esses tempos conversando com um japonês, assim como eu posto direto, né? Os vídeos de OmiTV, de Omegle. E daí foi um cidadão lá e meteu-lhe esse comentário aqui. Ele colocou esse comentário justamente em um momento do vídeo que eu usava essa estrutura. Que, na verdade, o japonês me perguntou uma coisa usando essa estrutura aqui e eu respondi usando essa estrutura. E daí o nosso amigo aqui, gênio do japonês, que depois até ficou com vergonha quando eu respondi, ele explicando qual que era a estrutura, e ele apagou o comentário lá, né? Ele apagou o comentário do vídeo, mas eu já tinha print. Então, vai aparecer aqui no vídeo agora. Estou tapando o nome dele para não ser muito malvado, mas não adianta excluir o comentário. Estava aqui salvo. E ele falou o quê? Ele falou que estava errado o que eu respondi para o japonês. Ele falou: moço, você deixou o japonês confuso. Porque ele perguntou se você já tinha ido ao Japão. O japonês tinha me perguntado o quê? Vou colocar aqui para vocês. Nihon ni kita koto aru? Foi o que o japonês me perguntou. Vamos desmontar aqui essa estrutura. Quando a gente tem o verbo no passado, mais esse koto aru, é usado para perguntar se a pessoa já fez aquilo alguma vez na vida. Então, kuru significa vir. No passado, vira kita, né? Kita. Veio, foi. Então, kita koto aru, ou poderia colocar um ga também aqui, né? Pode colocar a partícula, mas na linguagem falada é comum omitir essa partícula. Kita koto aru já veio. Para onde? Indico com ni. Nihon ni kita koto aru já veio ao Japão. E daí, quando fazem para você uma pergunta usando essa estrutura aqui, é comum você responder só com aru, arimasu, caso você já tenha feito aquilo. Então, já veio ao Japão? Eu poderia responder simplesmente aru, arimasu, que é o quê? É uma contração de hai, ita koto ga arimasu. Por exemplo, sim, eu já fui. Verbo no passado, mas koto ga arimasu, expressando que já fez determinada coisa. E não é iku? Sim, e é iku. Por isso, no passado, ita. Né? Iku. E, então, no passado, ita koto ga aru. Sim, eu já fui. Mas kuru, vi, então já veio ao Japão, porque o cara que eu estava conversando estava no Japão. Eu poderia responder, hai, ita koto ga arimasu. Mas eu não preciso falar essa frase grandona aqui toda. Eu posso simplesmente encurtar para aru ou arimasu. Ou, se eu nunca tivesse ido, eu poderia simplesmente falar nai ou arimasen, que seria uma contração de, por exemplo, né? Ie, ita koto ga arimasen. Ie, ita koto ga arimasen. Não. Nunca fui. Na apostila vai estar dessa forma aqui, né? Geralmente. A resposta completona assim, mas no cotidiano, geralmente vão falar só aru, nai, arimasu, arimasen. Essa é a estrutura. Então, voltando aqui para a treta. O japonês tinha me perguntado isso. E eu respondi arimasu. E daí o nosso amigo aqui, gênio do Nihongo, falou: você respondeu arimasu. E arimasu é o existir no presente para objetos e coisas não vivas. O nosso amigo aprendeu nessa semana que ele fez esse comentário, ele aprendeu a diferença entre imasu e arimasu. E daí ele foi lançar toda a especialidade dele do Nihongo
nos comentários. E arimasu realmente significa existir, né, no presente, para objetos e coisas não vivas, mas o nosso amiguinho não conhecia essa estrutura koto ga arimasu. Então, agora com essa treta, vocês vão lembrar dela. E vamos quebrar aqui um pouquinho melhor, né, para vocês não esquecerem nunca mais e não passarem vergonha igual o cidadão que fez esse comentário aqui. Para falar então que nunca fez alguma coisa, como eu estava explicando para vocês, dá para usar o koto ga nai arimasen. Você vai colocar aqui antes, até vou explicar melhor, né? Para falar que nunca fez alguma coisa, pode usar a forma koto ga arimasen. Tá aqui embaixo, na verdade, o que eu ia colocar. Colocando o verbo no passado informal, mais koto ga nai arimasen. Por exemplo, taberu, comer. Como que vai ficar no passado? Tabeta. Então, tabeta koto ga nai significa nunca comi. Vamos colocar a leitura aqui. Tabeta koto ga nai. Nunca comi, nunca fiz essa ação. Aqui, dependendo do contexto, né? Não é que eu nunca me alimentei na minha vida. Sei lá. Kare o tabeta koto ga arimasu ka? Kare, curry, japonês. Tabeta koto ga aru? Tabeta koto ga arimasu ka? Ah, arimasu. Ou, nai desu né? Nai, nunca comi. Iku, ir. Iku, ir. No passado, ita. Então, ita koto ga nai. Nunca fui. E daí, para falar que você já fez alguma coisa, ao invés de nai ou arimasen, você muda para aru, arimasu. O que é mita koto ga aru? Mita koto ga aru significa já vi. Por quê? Vamos quebrar aqui a estrutura para você entender bem. Mire, ver. No passado, mita. Mita koto ga aru. Já vi. Você pode até usar essa estrutura para perguntar também, né? Mita koto ga aru. Já viu? Por exemplo, estou conversando aqui com um japonês, daí eu estou falando para ele sobre Jaspion. Ele estava falando comigo e viu aqui na minha câmera. Ah, nani sore? Nani sore? Ah, kore desu ka? Isso aqui? Jaspion da yo? É o Jaspion. Mita koto aru? Já assistiu? Já viu? Nai desu. Nunca vi. Shiranai. Mita koto nai. Nunca vi. E é claro que eu trouxe mais exemplos. Vamos ver se vocês entenderão aqui. Trouxe 3 cenas usando essa estrutura. Para vocês manjarem bem manjadamente. Vamos lá. Só a primeira frase, tá? Mais uma vez. Alguém entendeu? O cara falou: Ore wa, isso, nunca pensei, né? Ore wa jisatsu nante kangaeta koto nai. Ore wa jisatsu nante kangaeta koto nai. Ore wa, falando sobre ore, eu, masculino informal. Jisatsu é suicídio, né? Nante, uma coisa dessas. Então, algo como isso daí. Kangaeta koto nai. Qual que é o verbo aqui? Kangaeru. Kangaeru. Pensar. No passado, kangaeta. Kangaeta koto nai. Nunca pensei. Certo? Aqui temos kangaeru. Pensar. Kangaeta koto nai. Nunca fiz essa ação. Nunca fiz de pensar aí, no caso, no jisatsu. Vamos ouvir mais uma vez? Beleza. Mais uma. E aí? Mita koto nai kana? Mita, passado de miru, que é ver. Mita koto nai. Nunca vi. E kana pode ser um será que ou acho que.
Acho que eu nunca vi. Deu uma olhada ali na foto. Talvez perguntaram pra ele, Mita koto aru? Já viu esse cara aqui? Mita koto nai kana? Acho que eu nunca vi. 見たことないかな見たことないかな Talvez seja isso, né? E temos aqui um terceiro exemplo. おじさんも食べたことあるんですか？おじさんも食べたことあるんですか？ Mais uma vez. おじさんも食べたことあるんですか？ Primeiro ela fala Oji-san, né? Ela tá chamando esse cara aqui de Oji-san. Não sei se realmente é Oji-san dela ou se é simplesmente alguém mais velho, porque pode ser usado igual a gente usa como tio, sabe? Criança que te chama de tio, mas não necessariamente você é o tio, tia dela mesmo. Em japonês pode ser usado nesse mesmo sentido. Oji-san, você tio? E daí teve mais alguma coisa. おじさんも食べたことあるんですか？ Já comeu, exatamente. Oji-san mo tabeta koto aru desu ka? Então não sei sobre o que eles estavam falando ali, né? Sobre qual comida que eles estavam falando. Mas Oji-san mo dá a ideia de também. Você também, o tio também. Tabeta koto aru desu ka? Aqui ela perguntou esse depois do verbo, quando eles estão fazendo perguntas, explicando algo, pode aparecer. Tabeta koto aru desu ka? Já comeu? Já fez o ato de comer? É nesse sentido. Taberu, comer. Tabeta koto aru. Moichido, please. Dozo. おじさんも食べたことあるんですか？おじさんも食べたことあるんですか？ Oji-san mo tabeta koto aru desu ka? E agora, voltando pro que foi falado na cena. Na verdade, estava aqui, né? Ele estava falando sobre os filmes pra moça. E ela falou, Kita koto aru. Que é isso, então? Kiku, ouvir. No passado vai virar kita. Kita. Kita koto aru. Já ouvi falar. Kedo, mas mita koto nai. Nunca vi. Até bem útil essa frase, inclusive. É muito comum, né? A gente falar assim, já ouvi falar, mas nunca vi, não. Pronto, agora você sabe falar isso em japonês também. Kita koto aru kedo mita koto nai. Ela até coloca um na no final, que é mais um jeito de falar. Não tem bem uma tradução. Kita koto aru kedo mita koto nai. Eu já vi, mas nunca assisti, não. Esse que eu falei aqui, ele não influencia no sentido da frase. Mas pode aparecer, né? Esse na é mais um jeito de falar. Kita koto aru kedo mita koto nai na. Então vimos alguns exemplos aqui com essa estrutura. Vamos voltar para a cena rapidinho para a gente ouvir essa parte do koto aru, koto nai, mita koto aru, kita koto aru, ela falou, né? Hai. Aqui, vamos ouvir daqui. ショーシャンクの空にとか、あとニューシネマパラダイスとか。聞いたことあるけど見たことないな。 Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.